Neste vídeo vamos falar a respeito da escolha do vaso e qual o melhor vaso para o cultivo da sua planta. Antes da escolha do vaso, é necessário que você saiba a necessidade básica da sua planta na questão da rega, da luminosidade, do substrato ideal para o cultivo da planta, dentre outros fatores que vai fazer com que você escolha um tipo de vaso ou não. Olha só, os vasos mais comuns que a gente sempre utiliza é os vasos de barro e vasos de cimento. Os dois são bem similares. Na questão dos vasos de barro, eles são mais porosos, o que vai denotar o quê? Que há evaporação mais rápida da água. Isso, com a umidade do ar e também a questão do clima da sua região, vai fazer com que a água evapore mais rápido. E assim o substrato da planta vai secar mais rapidamente. Logo, sabendo disso, não vamos plantar uma planta que necessita de bastante água na raiz, como por exemplo o morangueiro. Eu não recomendo que você faça o plantio de morangos em vasos de barro. Essa água do vaso vai evaporar rapidamente e o substrato vai ficar seco. E o morangueiro ele precisa de bastante água. Agora, se você mora numa região que o ambiente em si é mais úmido, você pode utilizar o vaso de barro sem nenhum problema. Agora, se você mora numa região mais seca, como por exemplo aqui no Nordeste, não faça o uso de vasos de barro para dado tipo de planta. Agora, se você quer plantar, por exemplo, as ameiucuca, você pode plantar em um vaso de barro, já que ela não vai precisar de tanta água nesse substrato. A água que ela vai acumular no rizoma, ali nas batatas, já é o suficiente para a manutenção da planta e também para a sua sobrevivência. Veja que cada caso é um caso. Eu não estou dizendo que o vaso de barro não é bom, não. É ótimo, é excelente e pode plantar sem nenhum medo. Eu super recomendo que você plante em vaso de barro. É necessário que você conheça o básico que sua planta necessita, para que assim não venha prejudicar o desenvolvimento da planta. Quando se trata de vaso, é bem comum a gente falar dos vasos de plástico. Esse é o que mais as pessoas usam e também devido à questão da praticidade. Veja, em relação ao vaso de barro, ele vai quebrar mais facilmente e não é recomendado que você fique trocando de lugar. Você deixa ele fixo, já para evitar que ele rache ou quebre. Já o vaso de plástico, não vamos ter esse problema. Lógico que com o tempo, o vaso de plástico também ele fica velho. E também o vaso de plástico em contato direto ali com o sol, se você mantém um ambiente aberto para que a planta absorva a luz solar, esse sol vai acabar desgastando o plástico e o plástico vai ressecar e pode chegar a quebrar. É comum de acontecer, mas isso vai acontecer quando você tiver com o vaso já bem velho, ou seja, a durabilidade é bastante razoável e você consegue cultivar vários tipos de planta. Pode ser tanto planta perene como planta de longa duração. Você vai conseguir estar cultivando sem nenhum problema. O bom do vaso de plástico, diferente do vaso de barro, ele vai fazer com que mantenha um clima mais favorável ali para a planta na questão da umidade do solo. Ele não vai perder tanta água quanto o vaso de barro. Isso não quer dizer que o vaso de plástico não venha evaporar água. Evapora sim, gente, já que o plástico também esquenta. E ao esquentar, essa água evapora. Mas em relação ao vaso de barro, essa água que vai ser evaporada vai ser em menor quantidade, diferente do vaso de barro. Por isso que é o mais recomendado e também tem toda a questão da praticidade que você pode estar movimentando ele para vários lugares. Estou falando aqui neste vídeo sobre vaso e caso você queira estar adquirindo vaso, tem link na descrição. Comprando você vai receber em sua casa. Pode comprar que dá super certo. Outro tipo de vaso bastante comum que as pessoas utilizam é os vasos auto-irrigáveis. O próprio nome já diz, vaso auto-irrigável, ou seja, ele vai regar a planta, você coloca a água e ele vai dar continuidade ali à rega da planta pelo sistema de capilaridade, ou seja, ele vai sugar a água através de uma cordinha, geralmente através de uma cordinha, e vai molhar todo o substrato. Esse vaso é muito bom para aquelas pessoas mais esquecidas, que acabam não regando a planta e a planta sente essa necessidade energética, ou seja, sente a falta de água. Para você que é esquecido ou também não tem muito tempo para estar regando as plantas diariamente, é recomendado que faça o uso do vaso auto-irrigável. Tem alguns cuidados básicos do vaso auto-irrigável. Posteriormente eu vou estar fazendo um vídeo a respeito desse vaso para que você possa aprender mais de como estar usando ele. Porque se você usar de forma incorreta, ao invés de ajudar, vai acabar prejudicando muito a planta. Na questão do vaso de plástico, as pessoas acham que não fica muito bonito e utiliza do cachepô. O cachepô vai
ser uma moldura que vai dar um embelezamento no vaso. Mas lembrando, o vaso em si, pessoal, e também o cacho, se for possível, é necessário que você faça os furos de drenagem para que haja esse escoamento do excesso de água. Porque se a planta ficar com um acúmulo de água nas raízes, ela não vai conseguir respirar e também não vai conseguir extrair os nutrientes necessários, já que ela vai ficar afogada ali com tanta água e assim a planta vai começar a ficar amarela e pode chegar a morrer. Tenha extremo cuidado em relação a isso. Além dos vasos de barro, de plástico e os vasos auto-irrigáveis, tem também os vasos feitos a partir de acrílico. É menos comum o uso, mas é super recomendado também. Sem falar que é bem resistente esse material e você pode usar por longo tempo, sem nenhum problema. É muito bom, super recomendo os vasos de acrílico. Você pode também confeccionar o seu próprio vaso. Você pode fazer o vaso de tecido e cimento, você pode usar algum recipiente, como por exemplo uma garrafa PET, dessas maior, que é melhor, né, para conter o substrato, aquelas de 5 litros, você pode estar utilizando para plantar diversos tipos de hortaliças, vai dar super certo. Pode também usar balde, um balde de plástico, pode ser também um balde de material sem ser de plástico, como por exemplo do zinco, o alumínio. Agora você tem que ter cuidado na questão da temperatura, para ver que se esse recipiente que você está confeccionando, se não está esquentando demais. Porque se esquentar demais, o que é que vai acontecer? Vai torrar a raiz da planta. E ao torrar a raiz da planta, sem ficar ali sem a raiz, a planta vai começar a ficar amarela e também vai morrer. Tem que ter esse controle da questão do ambiente, da temperatura, para que não venha matar a planta sufocada ou torrando a raiz. Aqueles troncos pode colocar o substrato dentro que vai dar super certo. Lógico que esses materiais assim, relacionados à madeira, vai ter menos durabilidade, porque em contato com a água vai acabar desgastando rapidamente. Se você ficou com alguma dúvida relacionada a que vaso usar, deixa aí nos comentários para que possamos te responder da melhor forma possível. Outra dica super importante é você se inscrever em nosso canal para não perder mais nenhum vídeo feito esse e dicas futuras. Se você ficou com dúvida relacionada de como está fazendo o preparo do vaso para o plantio das plantas, nesse vídeo aqui, como é que você vai fazer esse preparo para que assim você consiga ter o melhor resultado possível aí no plantio de sua cultura. Nos vemos neste vídeo. Vamos cultivar para a nossa vida melhorar. Valeu!